Olá, pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Para quem está chegando agora no vídeo, meu nome é Nábila. Aqui nesse canal a gente fala sobre investimentos, finanças e também eu trago aqui a jornada rumo à independência financeira e tudo de forma bem transparente e com base na minha própria carteira de investimentos. Então hoje eu vou fazer um dos vídeos que vocês mais gostam aqui no canal, o vídeo de aporte. Esse é um aporte muito especial porque é o último aporte aqui do mês de agosto. Então, esse foi um mês bem volátil aqui para a Bolsa. O Ibovespa sofreu um pouco também, agora quase no final aí alcançou a sua máxima histórica, mas com certeza impactou a carteira de muita gente, inclusive a minha também. Então, nesse vídeo aqui, eu quero compartilhar com vocês a minha carteira de forma bem transparente, gente, e fechando esse mês aqui, mostrando o patrimônio total também da carteira, e é claro, o momento mais esperado aí, que é o aporte no valor de R$ 1.800, que na verdade são somente o reinvestimento dos dividendos que eu recebi, que foi na casa dos 1.700 e pouquinho, se eu não me engano, 1.750. Então, eu tinha um pequeno saldo na conta, juntou tudo e deu o valor de R$ 1.800. Então, fiquem comigo aqui até o final, porque eu vou mostrar para vocês todos os ativos que eu comprei, vou mostrar também e explicar a decisão por trás de cada ativo, por que que eu escolhi esses ativos específicos e o que que eu estou buscando com esse tipo de investimento. E eu tenho certeza que essa análise aqui vai te ajudar também aí com a sua própria estratégia. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, já deixa seu like, se inscreve no canal, porque 80% do pessoal que assiste aqui o canal ainda não é inscrito, então dá aquela força pro canal. Eu sempre disse que quando tivesse o canal do YouTube eu não ia ficar pedindo like e muito menos inscrição, mas são métricas importantes para a plataforma e isso acaba afetando sim os resultados do canal. Então, se você puder ajudar, eu já agradeço desde já. Então, vamos lá, sem mais delongas, gente, direto para a tela do computador, vou mostrar a carteira do Investidor 10. Bom, pessoal, então vamos começar com a visão geral aqui da carteira. Como vocês conseguem ver aqui na tela do computador, o patrimônio no momento está com um valor total de 165.736 e o valor investido de 170.453. E aqui a gente percebe que a carteira tem uma pequena desvalorização, né, de pouco mais de 3% ali no momento, que representa aí uma perda de capital de um pouco mais de R$ 4.000, né? Então, isso é algo que pode assustar bastante, principalmente para quem está começando nos investimentos, mas a gente precisa entender que a renda variável ela varia, né? Justamente por isso é variável. Então, o mês de agosto, particularmente, eu achei que foi um mês bem desafiador para o mercado brasileiro, mas o importante é sempre manter a calma, pessoal, e também a estratégia justamente no longo prazo. Então, momentos como esse, que são mais de baixa, muitas vezes acabam abrindo muita oportunidade de compra, como a gente vai ver aqui na frente que eu vou mostrar para vocês. Mas também é óbvio que nem tudo são perdas, então, muito pelo contrário, quando a gente olha, por exemplo, para o lucro total da carteira, a gente vê um saldo positivo de mais de R$ 9.709 e também os dividendos que foram recebidos, né, os proventos recebidos no valor de 14.427, ou seja, mesmo com a desvalorização, né, de alguns ativos, a gente tem esse fluxo de renda passiva que continua entrando, né, e engordando o patrimônio a cada mês que passa. Então, isso mostra a força de uma carteira que é focada justamente em dividendos, que é o que eu faço aqui com a minha carteira de investimentos. Então, quando a gente olha para toda essa rentabilidade geral da carteira, a gente tem um resultado aqui de pouco mais ali de 33, quase 34% de rentabilidade, tá? Então, isso mostra que apesar das flutuações do mercado no curto prazo, essa estratégia de longo prazo tem se mostrado bastante interessante e com um resultado aí que me deixa muito satisfeita e confiante para continuar investindo também. Então, pessoal, vamos dar uma olhadinha agora na diversificação aqui da carteira. Como vocês conseguem ver, eu prezo muito pela diversificação, porque é um dos pilares da estratégia que eu utilizo aqui para a carteira e é fundamental para mitigar riscos na carteira e aproveitar oportunidades diferentes em vários setores. Então, quando você tem uma carteira diversificada, você consegue sempre ter algum ativo descontado para conseguir investir e assim acumular aí um dividend yield muito maior para sua carteira. E como vocês podem ver aqui no gráfico, a gente tem uma carteira que eu considero bem equilibrada, poderia estar até um pouco mais, mas eu vou ajustando ela aos poucos conforme aquilo que eu desejo. Então, as ações vocês conseguem ver que elas representam 43,39%, os fundos imobiliários 42,21%,
Os ETFs internacionais aqui que eu tenho só VOO, na verdade, é 6,20. Tem o Tesouro Direto também, que é renda fixa 5,89 e 2,31 de criptomoeda, que na verdade é só Bitcoin. Então vamos descer um pouquinho aqui e eu vou mostrar para vocês a divisão, principalmente para quem está começando. Quem já me acompanha aqui já sabe essa carteira praticamente de cor, mas você que está chegando, vou te apresentar a carteira. Então aqui a gente tem pouco mais de 71 mil, né, 900 e pouquinho ali, investido em ações. Então todas as ações aqui no setor perene, somente a Vale, que é uma ação no setor de commodity, mas o restante aqui todas empresas mais consolidadas, né? E empresas mais perene também. E essa visão, quase que entre ações e fundos imobiliários ali, é proporcionar minha carteira tá meio que bem dividida, né? Meio a meio entre ações e fundos imobiliários, e é lógico que isso é proposital. Eu acredito que o mercado brasileiro, no momento, está abrindo uma oportunidade gigantesca, como a gente não vê aí há décadas. Então, por isso que realmente o meu patrimônio está alocado muito mesmo no setor brasileiro. Eu pretendo aumentar também a porcentagem em dólar, mas isso vai ser algo que eu vou fazer com o tempo, pessoal. Mas por enquanto, eu estou aproveitando mesmo o cenário nacional brasileiro, que eu estou achando muito interessante. Então, além disso, gente, eu tenho aqui a exposição em fundos imobiliários também, que representa aqui quase 70 mil também da carteira de investimentos. A gente tem vários setores aqui de fundos imobiliários, de shopping, híbrido, logística, temos também um pouco ali de fundos de papéis, então tudo isso aqui compõe a carteira de investimento na parte de fundos imobiliários. Depois, como eu falei, eu tenho criptomoedas, pouco valor investido, pouco mais de 3.800, que eu tenho só Bitcoin. Depois eu tenho aqui ETF Internacional VOO, pouco mais de 10 mil reais. E por último, a gente tem aqui o Tesouro Direto, que é a renda fixa, pouco mais também de 9 mil reais. Eu tenho IPCA 2045, 2040 e pré-fixado 2032. Se a gente olhar aqui e prestar atenção um pouco mais de perto, por exemplo, num cenário assim bem misto, gente, o normal de uma carteira diversificada é ter alguns destaques positivos. E eu tenho aqui para mostrar para vocês, por exemplo, na minha carteira de ações, a Sanepar, que ela está com quase 48% de valorização no período que eu venho investindo. Então, ela é uma daquelas ações que a gente gosta de ter na carteira, apesar de pagar proventos apenas uma vez por ano, mas é uma empresa sólida de um setor perene e que tem entregado sim bons resultados. Então, outro destaque que eu tenho aqui para mostrar para vocês é a Itaúsa, com uma rentabilidade de mais de 44% e também uma variação aí positiva de quase 15%. Ela é uma hold que eu gosto bastante, né? Tem um pé ali no Itaú também, então acaba pegando essa valorização e com um portfólio muito diversificado. Ela tem um histórico de ser uma pagadora de dividendos excelente e realmente aqui eu só não tenho comprado mais Itaúsa porque ela está acima do meu preço teto, infelizmente. Mas quando ela chegar ali no meu preço teto, eu pretendo aportar pesado nela, tá? Então, por outro lado, a gente tem outras empresas que estão desvalorizadas, como o Banco do Brasil aqui, que está caindo 6,70. Eu confesso para vocês que eu tô até um pouco decepcionada. Achei que o Banco do Brasil ia cair muito mais, ia chegar lá na casa dos 19, 18. Tinha gente falando até 17, 15, né? Mas não foi o que aconteceu, por isso que é impossível prever o mercado. A gente nunca sabe o que vai acontecer, como vão estar os ânimos dos investidores. E tá aí Banco do Brasil com o preço atual de 21,39 e o meu preço médio é de 22,93. Eu consegui diminuir esse preço médio bastante, estava na casa dos 25 e pouquinho, então eu fui aportando ali aos poucos e consegui diminuir, mas não chegou nem perto da mínima ali de 18, né? Não consegui baixar até lá, teria que investir muito dinheiro e sinceramente eu não tinha todo esse capital para diminuir nesse preço médio tão pequeno assim. Mas mesmo assim eu estou aproveitando, aos poucos eu vou aportando e acompanhando para ver se no próximo relatório ou próximo dos meses aí que antecede o relatório cabe baixando um pouco, né? Vamos ver e acompanhar o mercado como que ele vai agir. E o mesmo aconteceu aqui com o BB Seguridade também, que está com a pequena queda de 4,38%, também abrindo uma excelente oportunidade aqui para entrada também. E olhando mais de perto aqui também os fundos imobiliários, a gente tem uma situação também de queda aí na maioria dos ativos, né? Apesar de uma leve recuperação ainda, eles continuam negativos. A gente tem um exemplo aqui, por exemplo, do HGBS11, que ele está com uma desvalorização de quase 14%, né? E o setor de shops ainda está se recuperando da pandemia e tem ainda toda a questão da alta de juros que acaba impactando
impactando mesmo os fundos de tijolos de forma negativa, né? Mas novamente eu consigo enxergar isso como oportunidade para comprar esses ativos descontados, até porque a gente ainda não sabe se eles vão ser taxados ou não o ano que vem. Então eu quero aproveitar para comprar mais cotas e tentar aí garantir as minhas cotas, né, sem imposto de renda, né, gente? Então vamos lá. E falando de mercados, vocês devem ter notado que a bolsa brasileira também ela teve uma alta aí super positiva. A gente chegou na máxima história, no novo recorde, fechando nos 141 mil pontos, né? Uma alta acumulada de mais de 6%. Então, se vocês conseguem ver aqui na máxima, como o Bovespa aí vem subindo. E essa alta ela foi impulsionada pelo quê, pessoal? Pelas perspectivas, né? Pelas expectativas, corte de juros aqui nos Estados Unidos. O Federal Reserve americano vai cortar os juros em setembro e o que tende a trazer mais capital para países emergentes, como é o caso do Brasil. Então, além disso, o cenário político também e econômico americano trouxe alguns dados positivos que também contribuíram para esse otimismo e trazendo aí boas notícias para a bolsa brasileira. E por outro lado, a gente tem a questão do Bitcoin também, que vem passando aí por um momento desafiador, caindo lá na região dos 108 a 110 mil dólares. A gente consegue ver essa queda aqui na máxima também do período e também a gente vê essa queda reflete justamente a volatilidade que é muito natural no mercado de criptomoedas e também tem uma certa migração de capital para outros tipos de ativo. Então isso justifica a queda do Bitcoin e como as ações também estão se beneficiando desse cenário favorável, porque como sempre, gente, eu digo, no mundo de criptomoedas, a paciência é fundamental e também estômago para aguentar aí as possíveis quedas que sempre vão acontecer. Mas o importante, pessoal, sempre é nunca se desesperar com essas quedas que são pontuais, tá? O mercado ele é cíclico, às vezes hoje ele está em baixa, aí amanhã já está em alta de novo. Então, o fundamental é sempre ter uma estratégia muito bem definida do que você tem aí para você e para sua carteira de investimento, aproveitando essas oportunidades que sempre nos oferece, tá? E por falar em oportunidade, chegou o momento, né, que eu estava tanto esperando aqui para falar para vocês, que é o momento dos aportes. Então vamos lá, gente, falar sobre aportes, onde eu investi esses R$ 1.800 aí no final de agosto, depois de analisar a carteira aqui de investimentos como um todo, eu decidi focar em 3 ativos para o aporte dessa semana. E eu acredito que eles estão num bom preço e também se encaixam perfeitamente aí na minha estratégia de longo prazo. Então vamos lá, para começar aqui, o primeiro aporte, gente, foi em BB Seguridade, tá? Eu comprei 40 ações, vou deixando aqui no lado da tela para vocês, BB Seguridade, investindo aproximadamente aí R$ 1.313. Então, como a gente viu, gente, essa ação aí ela tá com aquela pequena queda que eu falei aqui no vídeo para vocês, porque na minha opinião realmente abre aí uma janela de oportunidade para aumentar, né, a posição em uma das melhores seguradoras do país, pelo menos na minha opinião. A BB Seguridade ela tem um histórico de crescimento, pagamento de dividendos muito constante e também com essa queda, o dividend yield projetado ficou muito mais atrativo também. Tá? Então, é uma empresa que se beneficia com o crescimento da classe média que acaba utilizando esses serviços de seguros. E o segundo aporte que foi no fundo imobiliário XPLG. Eu comprei 6 cotas ali, investindo cerca de R$ 597. O setor de logística continua aquecido, está sendo impulsionado pelo crescimento do e-commerce que tende a crescer a cada ano, né, cada vez mais. XPLG também ele tem um portfólio de galpões de alta qualidade, muito bom na minha opinião, localizado em lugares ótimos e também com bons inquilinos. A cota também está com um desconto super interessante de 6,59, o que me motivou a aumentar essa posição nesse fundo imobiliário e o PVP dele está abaixo de 1 também. Então, eu estou comprando mais cota dele justamente por conta do desconto em relação ao valor patrimonial. E o terceiro e último ativo que vai entrar para a carteira hoje, nesse mês aqui de agosto, é o fundo imobiliário também, KNSC11, que é um fundo de papel. Comprei 4 cotas, foi com um saldo ali que sobrou. Eu nem gravei para vocês, só tirei o print aqui mostrando, porque foi pouco, acho que foi menos de R$ 50.
Então esse é um fundo de papel, ele investe, né, em dívidas aí imobiliárias e se beneficia com a questão da alta de juros e também da inflação. O KNCC, ele é um fundo que eu gosto bastante, com uma gestão muito boa, experiente, de histórico de dividendos aí, de rendimentos também muito bom. E com essa Selic alta, né, a tendência é que o fundo continue distribuindo aí bons dividendos e rendimentos corrigido pela inflação. Então, pessoal, esse foi aqui o último aporte do mês de agosto, um mês de muita volatilidade, mas também de muitas oportunidades. E para setembro, a estratégia continua sendo a mesma, né? Aportes mensais, foco no longo prazo e também busca por bons ativos a preços justos também. É claro que eu vou continuar compartilhando aqui tudo com vocês, né? E agora eu quero saber aqui a opinião de vocês. O que que você achou dos meus aportes? Você também investe em algum desses fundos imobiliários ou na ação da BB Seguridade? Deixa aqui nos comentários para eu saber qual foi o ativo que você comprou aí essa semana ou durante esse mês aí também. Deixa aqui a sua opinião para a gente trocar ideia, tá, pessoal? E se você gostou do vídeo, não se esquece, deixa o like, curte, compartilha. Se chegou até o final, muito obrigada por assistir, obrigado pela sua atenção e a gente se vê até o próximo vídeo, pessoal. Tchau!